E a paz do Senhor, estamos aqui é o irmão Felipe, estamos aqui para gravar nosso oitavo vídeo sobre as táticas do espírito do anticristo. Essa mesma série você pode vê-la no nosso site www.umcristão.com em postagens escritas. E aqui nós estamos gravando essa série. Hoje a tática do espírito anticristo de número 8, que aqui eu assinalei 14 táticas, estamos cada dia gravando um vídeo. É mudar os valores morais que regem a nossa sociedade. Como sociedade judaico-cristã, seus valores deveriam, e em teoria o era, pautado por princípios originados e inspirados na palavra de Deus. Como uma sociedade, logo as nossas leis deveriam ser assim. Pelo menos na teoria deveriam ser assim, inspiradas na palavra de Deus, e muitos são verdadeiramente inspirados na palavra de Deus, mas nem sempre é o caso, e muito é de fachada, O que acontece hoje é aquela questão, quando Jesus falou, onde estiver o vosso tesouro estará o vosso coração. Muitos tinham e enalteciam os princípios judaico-cristãos antigamente, mas não viviam segundo eles, porque na verdade eles eram e são princípios, mas para eles não eram e nunca foram valores, Ou só eram valores na boca, mas não valores do coração, porque não eram tesouros, O caso é que a grande massa de nossa sociedade nunca pôs realmente os princípios da palavra de Deus como bem valoroso aos seus corações. Em seus discursos sempre enalteceram os santos princípios, pois como educados e sabiamente instruídos na palavra de Deus, viram que são princípios dignos de lugar na sociedade, que são essenciais em uma sociedade justa, não arbitrária, livre e verdadeiramente sólida, lúcida e verdadeiramente progressista, ou seja, uma sociedade que realmente está no progresso, ela pauta-se pela palavra de Deus, ok? São princípios que vão além da religião. Os princípios não são princípios de religião, eles são princípios de vida, embora as pessoas encarem como princípios de religião. Vale lembrar que quando Moisés escreveu o Pentateuco, ele não escreveu um livro religioso, mas sim uma instituição do Estado teocrático de Israel. Ou seja, o livro da lei não era um livro, um livro de religioso, não era uma norma religiosa, era um livro que ia além, falava sobre coisas relacionadas ao culto, falava sobre coisas relacionadas à adoração, falava sobre coisas que eram pecados, mas falavam também sobre coisas da lei civil do dia a dia, bem como dos costumes do povo. Eles são necessários a toda a sociedade que deseja se erguer e manter-se firme. Então vemos essa diferença entre valores e princípios, ou seja, são princípios, são reconhecidos, mas não são valores porque não estão no coração. O que é valor é aquilo que está no coração, como Jesus diz, onde estiver o vosso tesouro estará o vosso coração. Os valores são aquilo que se torna precioso e importante aos seres morais e livres. Os princípios são aquilo que é essencial, lei de necessidade, são indispensáveis. Aqui está a pedra de tropeço da pós-modernidade. É que no discurso de nossa sociedade sempre se viu e se enxergou o devido lugar dos princípios cristãos. Todavia, com o passar do tempo, houve uma discrepância, ou como dizer, o discurso continuou o mesmo, mas a prática mudou. Nos discursos continuou-se a enaltecer os princípios judaico-cristãos, mas na prática, no coração de nossa sociedade, eles não eram mais tão valorosos assim. A gente faz uma ressalva em relação a questões dos países católicos, onde havia sim muitas pessoas que eram apenas religiosos de farda, mas não de coração, não haviam sido convertidos verdadeiramente a Cristo, mas eram pagãos vestidos de cristãos para poderem dizer que eram. Então,
jamais eles poderiam ter esses princípios como valores verdadeiramente arraigados em seus corações, mas certamente os reconheciam ideologicamente como coisas boas, como coisas certas, mas a postura deles, a forma deles roubarem e de matarem, e de exaltarem o homem acima da palavra de Deus, já mostrava que eles realmente não tinham aquilo como princípio, como valor em seu coração. Havia e sempre houve entre os falsos cristãos, né, essa discrepância, né? Vendo essa hipocrisia tão descarada que na pós-modernidade não se tem mais como esconder, naquela época até que tinha, né? Os defensores de movimentos que vão contra os princípios judaico-cristãos, quem são esses movimentos? São os movimentos LGBT, movimentos ateus, né? Movimentos LGBT, movimentos ateus e movimento feminista, né? Não vou incluir aqui alguns movimentos, mas porque como movimento negro, porque em sua raiz ele é um movimento bom, mas quando ele pega e começa a defender que o negro tem que ser sempre da religião afrodescendente, da afro-brasileira, e não e começa a criticar por ele ser um cristão, por ele não seguir a religião que veio da terra dele, então eles logo já passam a se opor ao cristianismo. Então esse ponto aí é um ponto negativo, mas os demais argumentos desse movimento são argumentos válidos e necessários, né? Ok? E não estou aqui para pontuar todas as questões. Eu estou falando que há movimentos como o movimento LGBT, feminista, movimento ateu, que são movimentos declaradamente que eles são anticristãos, né? Eles até querem que nós aceitar alguns cristãos, com exceção do movimento ateu, é claro, mas eles querem que nós mudemos toda a palavra de Deus, ou que até mesmo joguemos ela fora, ou querem descaracterizar, querem que nós joguemos os nossos valores fora, né? Os defensores de movimento vão contra os princípios judaico-cristãos, começaram a promover os valores reais da sociedade pós-moderna, ou seja, eles começaram a mostrar aquilo que eles realmente tinham no coração, começaram a descortinar a tirar essa máscara de hipocrisia. Isso é claro, de uma forma cautelosa, pois eles ainda causam escândalos aos hipócritas, bem como aos sinceros, né? E isso, aos poucos, eles têm conseguido não corromper. Eles não estão corrompendo pessoas do mundo, mas mudar os valores de nossa sociedade. Pelo contrário, eles estão mostrando quem essas pessoas realmente são pessoas realmente corrompidas. Mas eles estão mudando os valores da sociedade. Quando a gente fala em sociedade, a gente fala no sentido dos valores da sociedade, não do valor de uma pessoa, de um indivíduo em particular. É de uma sociedade que é composta por vários indivíduos, né? E isso, aos poucos, eles têm conseguido não corromper, mas mudar os valores da nossa sociedade. Já de muitos têm tirado do coração, agora procuram tirar das mentes e da consciência. Essa aqui que eu queria pontuar. Muitos desses princípios que tem estado, esses que eu falei que são os hipócritas, né? Que causam escândalo aos hipócritas e aos sinceros, que eu falei aqui. Muitos desses princípios que causam escândalo aos hipócritas, eles estão apenas na mente dos hipócritas e na consciência deles, mas não está no coração. Porque se estivessem no coração, mudava a vida deles. Mas eles continuam no pecado porque isso não está no coração. Agora, já de muitos tem tirado do coração, ou seja, agora ele procura atacar até aqueles que têm no coração. Agora, nesse sentido, eles estão corrompendo mesmo. Agora procuram tirar das mentes e da consciência de quem? Dos hipócritas. O reverendo Márcio Retamero, eu estou falando o nome dele porque no vídeo que eu assisti sobre isso, ele se
publicou, né? Ele se mostrou o seu nome, então por isso estou falando, senão eu não estaria citando o nome. Da Igreja Comunidade Metropolitana Betel, disse na Comissão de Direitos Humanos e de Educação e Cultura, isso aqui está falando de um chamado crentes progressistas, né? A fala dele, tem que passar pela religião. O que mais ele disse aqui? Tem que passar pela religião. Tem que passar pela religião. Tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-ideológica, dessas coisas que chamamos de teologia, desta coisa que chamamos de teologia inclusiva. Tem que desconstruir todos esses valores mofados que aprendemos até aqui. Exemplo disso, a prostituição, que sempre foi como pecado, crime e situação ou estado humilhante da pessoa da mulher e de alguns homens, hoje é vista como uma profissão digna, a desonra vista como honra. Cafetões que sempre foram vistos como bandidos, aliciadores e corruptores, hoje são honestos trabalhadores, chefes de empresa, né? Como já disse, e aí em cima tem sido feito de forma cautelosa, ou seja, esses movimentos eles não fazem isso de forma declarada, mas eles fazem de forma muito bem feita, através da política, através das escolas, através de livros, através da arte, da televisão. Por muito tempo, assim, aos poucos, eles vão trocando no que é princípio para a justiça e boa ordem, pelo que é princípio para a injustiça e satisfação de suas próprias paixões. Essa tem sido a tática do espírito do anticristo, preparando o coração da sociedade pós-moderna para receber o homem do pecado, o anticristo. Pois a Bíblia fala sobre esse mistério da injustiça, esse ministério da injustiça em Tessalonicenses, capítulo 2 e verso 7, e diz: a verdade é que o ministério da injustiça já está em ação. Não tem como o ministério da injustiça encontrar lugar numa sociedade justa, mas tendo esta sociedade corrompida a sua noção de justiça e sua visão de valores adulterada, poderá muito bem ela aceitar ao ministério da justiça, como se fosse a mais perfeita expressão da justiça. O ministério da injustiça, como se fosse a mais perfeita expressão da justiça. Renato Vargas, em uma de suas postagens sobre a juventude cristã nas universidades, fala o seguinte sobre o que tem se feito nas universidades em relação aos valores. Vivemos numa sociedade multifacetada, cujos valores relacionados ao sexo, família, trabalho, sucesso, moral foram relativizados. Nessa perspectiva, não são poucos aqueles que ao longo dos anos têm sucumbido diante da avalanche de conceitos extremamente antagônicos aos pressupostos bíblicos cristãos. Logo, as pessoas recusam a Bíblia e correm às filosofias, ao marxismo, ao niilismo, e usam as suas ideias como referencial para explicar os valores de nossa sociedade pós-moderna. Ok? Fiquem com Deus. Depois nós estaremos voltando aqui para falar um pouco mais. A paz do Senhor.